Só uma coisinha, eu que introduzi o assunto, gostaria de dar minha opinião sobre isso. Mas eu queria... Eu sei que, Professor olha, Brasil. Existem duas coisas aí que estão em jogo. Uma coisa, eu acho que não há dúvida quanto à legalidade, porque ninguém questiona a legalidade atual existente. Então, o Torquato está chamando atenção para que, mesmo dentro desse padrão legal, o Lula deveria ter mais compostura. Eu acho que sim. Não usar qualquer inauguração que ele faça, como o caso ontem, né, para atacar outro candidato, para ridicularizar outro candidato, etc. Bom, isso, eu concordo com você sobre isso, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que é sobre a fragilidade da nossa democracia. Porque, veja, todos os cargos executivos podem ser reconquistados pelo próprio ocupante. Ele pode fazer campanha no cargo, não é isso? Sim. Então, dentro do expediente do cargo. Fora do expediente do cargo. Isso dá uma... Fora do expediente. Então, dentro não é a troco de banana que grande parte dos governadores foram reeleitos. Então, se usa a máquina do Estado, se usa o poder que o cargo dá, a capacidade do presidente ou do governador agendar, inclusive, a mídia, tá certo? Para conseguir ganhar a eleição, seja para o seu candidato, seja para si próprio. Isto eu acho algo que uma distorção do processo democrático que a gente vive, mesmo do ponto de vista legal. Nós temos que mudar essa lei, porque essa lei permite uma distorção, uma espécie de desbalanceamento das candidaturas. Deixa eu só colocar, ainda quanto à liturgia, quer dizer, os limites sempre são problemáticos. Agora há pouco o Brasil se referia à reeleição, que boa parte foram reeleitos. A emenda da reeleição é uma emenda que se dá no meio do jogo. Aí sim, mas isso já... Não, no meio do jogo, quer dizer, isto, num certo sentido, fere a liturgia da democracia. A regra estava em andamento, ela só podia ser mudada para depois, não antes. E é curioso, porque isto levou a uma mudança no sistema político brasileiro incrível, sem inserir-se novos mecanismos de controle. Então, veja, quer dizer, liturgia tem que ser vista no sentido mais amplo, não apenas uma declaração. Acho que temos que zelar pela chamada liturgia do cargo, mas, ao meu ver, a emenda da reeleição esborou a democracia brasileira. Coloco mais um fator. Esborou a democracia brasileira. Eu coloco mais um fator. É o desbalanceamento entre os poderes no Brasil. No Brasil, o presidencialismo, o executivo, o presidencialismo é mais forte do que os outros poderes. Os princípios de independência e autonomia dos poderes no Brasil não são respeitados. O presidencialismo invade a área do judiciário, o presidencialismo invade as autonomias, a autonomia do parlamento. Nós temos no Brasil, que eu sempre chamo de um parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o presidente manda as leis por medida provisória. E pede, inclusive, projeto de lei também do Executivo para o Congresso aprovar. Aí o Congresso aprova as leis do Executivo, que o Executivo vai executar. Ou seja, é o parlamentarismo às avessas. O próprio judiciário toma... legislando. E o próprio judiciário toma decisões que seriam do parlamento. Eu vou acrescentar mais uma questão. Eu quero trazer de volta para a campanha. Hein? Não, além de tudo, o Executivo forma a maioria no parlamento. Então, além que a lógica do eu quero trazer de volta para a campanha. Eu quero trazer de volta para a campanha, qualidade de campanha, conteúdo e forma. E já que nós estamos falando dos limites para a atuação da autoridade institucional, todos aqui reconhecem a legalidade de, como cidadão, a autoridade institucional ter o seu candidato, poder fazer campanha para o seu candidato, desde que observando limites, que não tragam aquele conflito público-privado, toda essa coisa. Ainda que a lei seja ruim. Que a lei seja ruim, mas isso existe. E tanto a lei existe, mas aí é que está. Erenice Guerra, ex-ministra, foi multada em 20 mil porque usou um site oficial para criticar o candidato adversário, a candidata dela. Muito bem, o presidente Lula utiliza o espaço público e
utiliza eventos oficiais e não acontece nada. Quer dizer, para uma coisa o Ministério Público funciona, para outra não funciona. Então entra aí o conjunto das instituições, como elas atuam. Mas, voltando para... Dá para identificar quem dá o tom de campanha? Quem dá? É a autoridade institucional maior quando ela comete excessos? São os próprios candidatos? São os coordenadores de campanha? São os marqueteiros? Ou é a exigência que aparece nas pesquisas qualitativas? Quem dá o tom de campanha? Somos todos culpados ou eles é que são culpados? Primeiro, quem dá o tom é o dono da flauta. Geralmente é assim. Geralmente é assim. O dono da flauta na campanha da Dilma chama-se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na campanha do Serra, evidentemente, eu acho que há uma diluição de mandos, onde o marketing tem muito poder sobre a campanha do Serra. Agora, eu não vejo a atuação, os políticos tendo tanto prestígio, tanta força quanto, por exemplo, o presidente Lula de um lado e os marqueteiros de outro. Então, o que você vê hoje, por exemplo, é uma linguagem apurada nas chamadas pesquisas qualitativas. Sim. Essas pesquisas dizem, aquele anúncio foi bem interessante, vamos continuar nessa linha. E aí desprezam-se todos os valores e tal, a agenda negativa vem e tal, porque naquele grupo específico o grupo sugeriu que houvesse isso. Então as campanhas hoje, Maria Lídia, são determinadas, elas são plasmadas, elas são esboçadas pelas pesquisas qualitativas. E evidentemente os marqueteiros no Brasil nunca tiveram, na minha visão, tanta influência quanto nesta campanha. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Agora, eu chamaria a atenção que, quer dizer, nessa campanha está se discutindo menos o Brasil, né? Quer dizer, conteúdo, interessante agora, né? A questão do conteúdo. Exatamente, quer dizer, quando a gente começa a discutir fé, religião, estamos discutindo conteúdo. O que é conteúdo? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do capital nacional? Qual é o papel do capital estrangeiro? Como é que nós pensamos a distribuição da renda, a inserção internacional, a o eleitor exterior. Se liga nisso? Se eles forem para o ar e começarem a falar isso da maneira como o senhor está falando, o eleitor vai ficar outra linguagem, não com uma linguagem, não com uma linguagem, veja bem, polariza. Na eleição anterior, a questão da privatização, que retomou agora, polarizou tanto que o então candidato Alckmin usou um blazer aqui cheio de símbolos das empresas estatais, porque colou na campanha dele que ele seria privatizante. Então, e esse é um tema difícil. Quer dizer, tanto colou naquela época que agora querem emprestar esse blazer para o Serra e ele não quer vestir de jeito nenhum. Claro, né? Esse não está servindo para o Serra. Isso é factoide, por exemplo. Isso é factoide, porque de fato você não tem muito dissenso sobre isso no Brasil. Não há dissenso. Não acho que haja dissenso grave sobre isso. A Petrobras vai continuar com a maioria do Estado, a Vale vai continuar privada, foi privatizada, ninguém vai reprivatizar a Vale, o BNDES vai continuar como banco de fomento, crescendo, sempre foi e vai continuar sendo. Eu não vejo o que vai mexer nisso. Mas ao final desta campanha, pergunte-se ao eleitor se ele sabe o que foi discutido na campanha. Além do que. Ele não vai saber. É uma confusão, uma briga de lado e outro. Segundo, quais são as grandes reformas que o Brasil sempre clama e reclama? Primeiro, reforma política, que dizem é a mãe de todas as reformas. Falou-se de reforma política? Não. Falou-se de reforma tributária? Não. Falou-se de reforma previdenciária? Como fazer? Não. Falou-se de reforma trabalhista? Não. Então, o Brasil continua tendo 4 grandes interrogações. Para onde é que nós vamos? Porque as coisas, para mudar, precisa mudar. Mas aí é que está, professor Gaudêncio Torquato, se jogar essa questão das reformas nesses termos de reforma, até que ponto isso é decodificável pelo cidadão que está lá olhando, traduzido em miúdo? Por exemplo, quando o candidato fala que vai tratar de aumento do salário mínimo, tanto do lado de Dilma como do lado de Serra, cada um dentro da sua proposta, eles estão falando algo que as pessoas estão esperando e querem ouvir isso. A mesma coisa vale para o aposentado. Eles não vão falar da reforma, mas eles querem saber
né, o que vai acontecer com a aposentadoria dele, o resultado final de uma reforma. Então eles vão direto nisso. Então veja bem, é nivelar por baixo. Então, panis et circenses, a moda romana. Em algum lugar acontece uma campanha em que eles colocam temas amplos e genéricos discutidos nesse tom. No final vamos ter uns 7 a 8 debates. Veja bem, esses debates também foram errados, porque esses debates deveriam privilegiar as temáticas, como nos Estados Unidos. Vamos discutir hoje a reforma política, só esse tema, ou 2 temas. Aí há condição de aprofundar. Agora, prometer isso e prometer aquilo, mundos e fundos. Um candidato prometeu aí aumento disso, aumento daquilo, Bolsa foi tal, dá 46 bilhões de reais. Será que há condição de fazer isso? É complicado, Maria Lídia. Então, eu acho que não se deve trabalhar uma campanha apenas pela perspectiva de nivelar por baixo, até porque o povo não está vendo, não há audiência em debate para isso, 3, 4, 5%. Eu diria que é preciso, sim, fazer esse debate, mas para formar um conceito no meio da sociedade. Veja, o que acontece, a gente tem que ser realista em relação ao eleitorado. Em primeiro lugar, a escolaridade do eleitorado. A gente tem, em primeiro lugar, esse problema de fundo. Segundo, como explicar assuntos como, para esse eleitorado, como reforma tributária, que em geral é um assunto acompanhado pelo empresariado, talvez pela classe média profissional, etc. Mas, além disso, inclusive as pessoas não sabem que pagam imposto quando compram. A maioria dos impostos são pagos quando a gente compra os produtos e ninguém percebe isso. Então, só esse lado quase que secreto da questão tributária já inviabiliza que se trate disso. Questão da reforma política. O sistema político é algo tão complicado, a gente conhece isso aí, que como é que vai decodificar isso aí? Dá para dizer